Justin Johnson, 16 de setembro de 2021. Crime, assassinato. Desenho, Bob Esponja. Nós sabemos que Bob Esponja é um desenho incrível, não só ele é muito divertido, como simples e relaxante em sua grande parte, mas por mais que o desenho tenha sim seus momentos violentos e cenas que realmente não deveriam fazer parte de um desenho como Bob Esponja, não é como se fosse o suficiente para uma criança se sentir influenciada por ele a fazer algo do desenho na vida real, e é de se esperar que isso também se aplicaria a adultos, mas foi exatamente o oposto que aconteceu na cidade de Tawas, no estado de Michigan, com um desenho aparentemente criando vida e forçando uma mulher a tirar a vida da sua filha de 3 anos de idade. Na manhã de 16 de setembro de 2021, a história de Justin Johnson, de 22 anos, mudou de algo não ideal para um pesadelo. Justin estava junto de sua filha de 3 anos, Sutton Johnson. As duas estavam passando um pouco mais de um mês e meio na casa dos pais de Justin, avós de Sutton. Justin tinha seu próprio apartamento e alegadamente estava lá porque seus pais estavam ajudando ela a parar de usar heroína, droga em que ela era fortemente viciada, e os avós de Sutton estavam cuidando da mãe e da filha com o propósito de deixá-las seguras enquanto Justin ficava mais limpa. A família tinha mais 2 irmãos que também estavam morando na mesma casa. A idade dos dois é privada, mas pelo que eu vi, um dos irmãos é de maior e o outro não. Então, seu nome é privado. O irmão mais velho, chamado Nestle, por ser de maior, saiu para o trabalho de manhã e não viu nada de errado na família, dizendo que ele viu a criança viva minutos antes de ter que sair para o trabalho. O irmão mais novo ficou em casa por ser feriado e acordou às 6 da tarde depois de uma soneca e viu Justin no banheiro cheirando algo. O irmão perguntou a Justin, afetada, onde a Sutton estava, e Justin respondeu com raiva, dizendo que não era problema dele. Por Justin estar afetada, o irmão achou essa reação normal e nada fora do normal. Infelizmente, o irmão mais novo saiu para a praia logo depois e voltou para casa às 10 da noite e viu a casa vazia, com as portas fechadas. Pensando que a criança estava dormindo, não perguntou nada, até que Nestle, o irmão mais velho, chegar do trabalho, quando os dois ficaram assustados e começaram a procurar pela criança na casa. E a partir daqui, a tragédia fica pior, com os irmãos descobrindo algo que eu não desejaria para o meu pior inimigo. Eles encontraram uma sacola de lixo com uma perninha pequena saindo de cima. Depois de entenderem a situação terrível que estavam vivendo, os dois ligaram para a polícia. A investigação abriu o saco e viu que sim, era o corpo da pobre Sutton, de 3 anos de idade. Também foram encontrados calças jeans e um suéter preto que Justin estava usando no dia. A situação fica pior quando a polícia abre a porta do quarto de Justin e Sutton e descobrem facas e a cama cheia de sangue. Justin então foi para o seu próprio apartamento e tentou tirar sua própria vida com outras facas, mas não teve coragem e tentou voltar para o apartamento de seus pais quando foi parada pela polícia. Mas por que isso aconteceu? E por que do nada? Lembra que eu falei que ela estava tentando parar de usar heroína e por isso ela estava na casa dos pais? Bom, segundo investigações psiquiátricas, a polícia disse que ela não se lembra muito o que rolou, mas que ela sabe que estava sem dormir direito por dias, por isso estava usando algo no banheiro para ficar mais acordada. E porque ela estava um mês e meio sem usar heroína, enquanto sua filha estava vendo TV, mais especificamente Bob Esponja, ela alucinou que Bob Esponja estava mandando matar sua filha. Ela disse que sentiu com medo e entrou em pânico, e que tudo depois daquilo é um borrão. Como isto aconteceu no início do ano passado, ela já foi para a corte, e em 4 de fevereiro deste ano, 2022, ela foi dita culpada, sendo julgada por homicídio doloso, quando se há intenção de matar, sendo sentenciada à vida na prisão, sem chances de liberdade condicional. Esse é outro exemplo de muitos, onde drogas levam à morte de uma pessoa inocente. Mas esse não é o último. Longe disso, na verdade. Austin Messner, 6 de outubro de 1993. Crime, assassinato. Desenho, Beavis e Butthead. Beavis e Butthead foi um desenho que teve um impacto gigante na mídia de desenhos animados, e foi um modo de tirar sarro do tipo de adolescente que via o canal em que o desenho passava, a MTV, sendo 2 personagens estúpidos que não só agem como crianças, como tendo um senso de humor onde peidos são hilários. Eles também são facilmente influenciáveis, fazendo coisas grande parte das vezes porque eles viram outras pessoas fazerem. Eu não posso deixar claro o suficiente de que esse desenho é uma sátira. Ele foi feito com o objetivo de virar um espelho para a audiência, não só para rirem dela, como também para criar uma reflexão. O show todo foi extremamente mal visto assim que foi lançado pela primeira vez, com críticos da época dizendo que esse show era a pior coisa já criada para a TV, dizendo que a TV estava ficando pior por causa desse tipo de show. Mas sabemos hoje que esse show foi o que abriu portas para o tipo de show que é comum hoje em dia, com violência, palavrões e algo mais adulto e sátiro, com South Park, Rick and Morty e até mesmo o show do mesmo criador, King of the Hill. Todos têm que agradecer esse desenho mal desenhado por quebrar padrões na TV americana. Para fazer um show tão constantemente estúpido, você precisa ser inteligente. Tem certas piadas dentro do show que mexem com sua expectativa, e para fazer isso direito, você precisa entender sua
audiência para tirar sarro de si mesma. Eu sei que parece contraditório, mas é assim que você fica famoso com a geração mais nova, tirando o sarro dela. E isso faz com que a grande maioria do público mais velho já não gostasse muito do desenho. E não, eu não estou enrolando. Eu estou explicando todo o contexto de ódio que o desenho tinha sobre a mídia. Todos os adultos odiavam esse desenho e por isso controvérsia não era algo longe dele. Em junho de 1993 foi estreado um episódio uma vez e nunca mais passou, chamado Heroes, onde tem um assunto de uso de armas, tendo uma cena onde os dois atiram pro ar e derrubam um avião cheio de passageiros. Isso foi considerado mórbido demais e foi banido da TV, mas no final do mesmo ano, tudo ficou pior ainda. Em 6 de setembro de 1993, a MTV passou a estreia de um episódio do desenho chamado Comedians. O episódio começa com os dois vendo TV, e vem um comediante estilo Seinfeld. Então o comediante está fazendo um stand-up, e em seguida é mostrado que ele é milionário. Butthead tem a ideia de virar comediantes e virarem milionários, enquanto Beavis quer queimar algo na casa de um amigo, mas logo depois é convencido. Dentro do Laugh Hole, onde as pessoas fazem seus shows, Butthead vai ao palco e obviamente falha miseravelmente, e por isso é expulso. Logo em seguida, Beavis sobe ao palco, sendo tão ruim que todos querem sair, mas aí ele resolve fazer um marabalismo com os jornais pegando fogo. E acontece o que vocês achariam que iria acontecer, um incêndio. E esse era o personagem do Beavis, ele gosta de colocar fogo nas coisas. Em 6 de outubro de 1993, exatamente um mês depois do episódio ter sido lançado, na cidade de Moraine, Ohio, Austin Messner, de 5 anos de idade, começou um incêndio no trailer móvel de sua mãe. Austin estava sozinho no momento e usou um isqueiro que sua mãe usava para iniciar o fogo. A pior parte, porém, é que a sua irmã mais nova de 2 anos de idade estava dentro do berço quando o fogo começou, a matando no processo. Durante as entrevistas, a mãe culpou o desenho por incentivar seu filho a queimar coisas. O cabeça da estação de bombeiros, Harold Ziegler, falou para a mídia, abre aspas, a mãe está atribuindo o fato com o modo que o filho estava fascinado com os segmentos de fogo do desenho Beavis e Butthead. Você coloca uma criança na época onde elas estão mais influenciáveis na frente da TV, onde personagens dizem que brigar com fogo é divertido, é algo que irá ficar preso na cabeça da criança. Fecha aspas. Então, essa é a história. A MTV iria tirar o show do ar por causa disso, certo? Não. A MTV, porém, removeu todas as referências a fogo dentro dos episódios do show, em todas as próximas vezes que tais episódios foram passados. Não só isso, mas o show foi empurrado de 7 da noite para 10:30 da noite, tirando a responsabilidade do canal e colocar nos pais, porque deixar uma criança ver TV às 10:30 da noite, a culpa é de quem deixou. Como eu disse, os episódios com cenas de fogo tiveram tais cenas removidas, mas não só fizeram uma cópia, eles realmente mudaram a fita original de cada episódio, fazendo episódios com cenas intactas insanamente raros, então as cenas estão perdidas para sempre. Então, é isso. Um show influenciou uma criança a iniciar um incêndio em sua própria casa. Eu não vou ser tão brusco assim na resposta. Segundo seus vizinhos, dias depois do show ter sido espancado pela mídia, foi dito que a família era pobre demais para poder pagar por TV a cabo. Lembre-se, a família morava em um trailer. Isso eu consigo confirmar com fontes, porém, tem uma frase que vem sido compartilhada durante toda essa pesquisa, que provariam a inocência do show sem dúvidas, porém, eu não tenho a menor ideia de onde ela veio. Em 3 sites, um deles sendo a wiki do desenho, diz que Austin, tendo 20 anos de idade em 2008, fez uma suposta entrevista dizendo, abre aspas, eu nunca vi esse desenho, como poderia? Era 1993, e minha mãe era viciada, a gente não poderia pagar por TV a cabo, fecha aspas. Eu não vou dizer que isso aconteceu 100%, porque como eu disse, eu só encontrei essa citação em 3 sites. A Wikipedia diz que isso veio do site Pop Culture, e o site Pop Culture diz que essa informação veio da wiki do desenho, e essa wiki não tem uma fonte, então aceite isso com cautela. Eu sei que isso pode parecer clickbait, porque realmente não foi culpa do desenho, mas eu mencionei isso em um vídeo antigo e eu queria contar essa história toda. O próximo item da lista, porém, sim, com toda certeza, foi inspirado em Invasor Sim. Scott Dlasky, 15 de outubro de 2005. Crime, assassinato. Desenho, Invasor Sim. Se vocês têm acompanhado a série de vídeos de terror aqui no canal, vocês sabem que Invasor Sim é um desenho meio pesado, não só para crianças, mas para quem é sensível em geral. Eu não vou passar mais tempo explicando o porquê desse desenho ser considerado insano para crianças, pelo simples fato de que eu tenho outros vídeos em que esse desenho tem atenção, nos vídeos de episódios polêmicos e na série de momentos em desenhos que me traumatizaram. O show é tenso assim, tão tenso que serve de curiosidade mórbida para inúmeras crianças e ou adolescentes. O episódio Dark Harvest, ou Colheita Macabra, por exemplo, é um episódio recorrente nesses vídeos de terror,
terror, porque ele é estranhamente violento e gráfico, tanto que até hoje eu não entendo como isso foi feito para crianças. Cenas de órgãos de crianças, raio-x mostrando dentro de corpos, e uma cena onde o Zen consome tantos órgãos de criança que ele acaba vomitando tripas. Isso não é muito longe de animações violentas da internet feitas para chocar. Só trocar essa gosma verde para uma vermelha e você tem um desenho para adultas. Com tudo isso em mente, não é surpresa que esse mesmo episódio foi inspiração mórbida para um assassinato na vida real. Scott Edgar Gillespie nasceu em 1988 na cidade de São Francisco, vindo de uma família quebrada e dividida, com seus pais estando separados quando ele tinha apenas 2 anos de idade, com Scott sendo criado em grande parte pela sua mãe. Não tendo uma figura paterna na família, eles saíram de São Francisco e foram morar na cidade de Lafayette, ainda na Califórnia, onde a família começou a morar em uma casa dividida com outra família. E Scott nunca deu nenhuma bandeira vermelha de ter algo errado, continuando a ser bons amigos da família. Em Lafayette, ele continuou estudando em escolas públicas, e por mais que se vista de um modo, abre aspas, estranho, tinha amigos e era gostado por grande parte dos professores. De novo, continuando a ser o típico adolescente que na superfície não tinha nada de errado. Tudo foi provado o contrário, porém, em 15 de outubro de 2005, quando Scott tinha 17 anos, quando a vizinha da família, Pamela Vitale, foi encontrada morta em sua casa pelo seu esposo. Ela foi encontrada quase que irreconhecível, perto da porta de entrada, quase como se ela tivesse atendido a porta e alguém a atacou. Ela também foi encontrada com pancadas de um objeto forte, e na época difícil de dizer exatamente a fonte das fraturas, porque ela também tinha parte de seus órgãos fora do seu corpo. Lembra algo? 4 dias após a cena, a polícia conseguiu um mandato de procura na casa de Scott e encontraram 2 laptops, um PC, facas e cobertores de cama. Todos esses itens continham provas do seguinte: Scott e um amigo estavam com planos de começar a traficar marihuana e usaram os 2 laptops para fazer pesquisas e comprar os equipamentos, mas por não terem cartões de crédito, Scott tentou roubar o cartão da sua vizinha. A vizinha viu Scott e, por susto, Scott arrancou um rodapé do chão e espancou a Pamela. Mesmo ela morta, ele continuou a esfaquear ela. Por quê? Bom, segundo sua testemunha no julgamento, ele estava curioso em saber como era dentro do corpo de alguém, porque ele ficou fascinado com o episódio Dark Harvest de Invasor Zim. Scott Gillespie foi considerado culpado de todas as acusações: assassinato, roubo residencial de 1º grau e uso de arma perigosa para esfaquear a Pamela. Ele tinha apenas 17 anos de idade quando foi julgado, mas pela seriedade de seu crime, foi julgado como um adulto. Por isso, foi condenado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Ele foi mantido no centro juvenil até completar 18 anos em 13 de outubro de 2006, quando foi transferido para a prisão de San Quentin, onde ele está até hoje. Eu não vou julgar o desenho pelos atos de uma pessoa terceira, mas isso é um evento que te faz pensar quem está vendo esse tipo de coisa e o que ela pode fazer se tiver chance. Eu sou o Matt, se inscreva porque eu sei que isso vai ficar desmonetizado e isso ajudaria demais. Até o próximo vídeo e Feliz Natal!